Amém, irmãos? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Senhor Deus poderoso, nós te adoramos, Senhor, mais uma vez essa noite. Nós te adoramos, Senhor, mais uma vez porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Deus, que essas palavras tornem-se vida em nós. Em nome de Jesus, que o Senhor ministre na nossa vida essa noite. No nosso coração, a verdade, Senhor, da Tua palavra. E que nós possamos, ó Deus, andar, Pai querido, glorificando o Teu nome com as nossas ações, com os nossos atos, nos lugares aonde vamos, com as pessoas com quem conversamos. Que nós possamos em tudo na nossa vida glorificar e exaltar o Teu nome. E se nós faremos algo que desagrada o Teu nome, tem piedade de nós, Senhor, e não permita que isso seja, Senhor, feito na nossa vida. Porque nós temos a consciência que nós somos chamados para o louvor e glória do Teu nome. E não para a nossa própria vontade, e não para o nosso próprio orgulho, e não para a nossa própria vaidade, mas nós somos chamados, nós nascemos para o louvor e glória do Senhor. Então que tudo na nossa vida seja revertido em honra, glória e louvores ao Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Ministre o Espírito Santo no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava disposto ao sacrifício. Jamais nós poderemos, por nós mesmos, avaliar a profundidade dessa oração de Jesus no Getsemane. Não que Jesus não quisesse seguir o caminho pelo qual ele nasceu aqui na terra, mas por causa daquele momento, por causa daquela situação, ele fez essa oração. Jesus já tinha tomado a sua decisão. Ele anunciou isso previamente aos discípulos. Em Mateus capítulo 20, versículos 18 e 19, diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá.
Nessa única frase de Jesus, Jesus predisse de maneira compacta todos os acontecimentos da sua paixão e da Páscoa, que é a ressurreição. Querido, a salvação da nossa vida, ela tem um fundamento. E esse fundamento, ela tem uma concordância. E essa concordância é na morte e no sacrifício de Jesus por nós. Sem passar pela cruz, pelo sacrifício, nós não conseguimos a nossa salvação. Para Jesus e Deus, o Pai, não havia outro caminho senão a morte, para a salvação da minha vida e da sua vida. Mas nesse caminho de dor e de sofrimento, esse caminho horrível, ele tinha que acontecer. E só podia acontecer pelo amor de Deus, por cada um de nós. Gostaríamos, com certeza, no lugar de Pedro, também de tê-lo poupado. Ele disse assim, e Pedro chamando-o à parte, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse para ele: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa passagem que eu acabei de ler aqui, ela mostra, né, a maneira nítida do abismo provocado pela queda entre a forma de pensar humana, afetada pelo pecado, e os desígnios de Deus para a nossa vida. A maneira nossa de pensar, ela ficou sujeita à influência de Satanás. Temos de aprender a pensar, a agir e a falar conforme essa palavra de Deus, da forma como ensinam essas escrituras sagradas. Foi a vontade de Deus que Jesus bebesse até a última gota do amargo cálice do sofrimento que ele mesmo cita. Suportasse o maior escárnio que um homem podia suportar. As mais profundas dores físicas e emocionais que um homem pode sentir. Jesus concordou com esse caminho, dizendo: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero te dizer uma coisa: por mais profundo que você esteja caído, se você pedir perdão pelos seus pecados, você vai recebê-lo agora, porque o sacrifício pela sua vida já foi feito, já aconteceu. Qual foi a resposta de Deus? O Pai, quando Jesus orou: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Qual que foi a resposta de Deus? Nenhuma. Deus se calou nessa hora. Não houve mais resposta. Essa foi a aprovação mais forte que Jesus passou. Jesus, que tinha contato direto com o Pai, naquele momento ele passou a não receber mais resposta de Deus. Jesus podia ter desesperado, querido, nessa hora. Ele sempre foi um com o Pai. Ele podia dizer com autoridade: eu sabia que sempre me ouves, conforme ele disse lá na porta do túmulo de Lázaro. Deus se calou, o Pai se calou, e o Filho seguiu seu caminho,
caminho do sacrifício, mesmo quando essa comunicação foi interrompida. Não podemos avaliar o significado mais profundo desse fato, porque somos homens. Mas uma missão tão difícil assim, ela só podia ser confiada a Jesus, ao Filho de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Você está cansado de escutar isso, mas eu quero te dizer mais uma vez. Ele seguiu esse caminho de sacrifício, de dor, de escárnio, de vergonha, por mim e por você. Só dessa maneira Deus pôde salvar a cada um de nós das nossas impiedades, dos nossos pecados. Naquele momento que Jesus falou com ele, se passa de mim esse cálice, se for possível, mas não faça a minha vontade, mas a vontade do Senhor, a nossa salvação estava em jogo, e por isso Deus se calou. Não ia ser naquele momento que ia acabar, não ia ser naquele momento que ia desistir, porque Ele queria contemplar esse momento hoje, vendo você aqui sentado, ouvindo essas palavras, certo da sua salvação, de que não existe sacrifício maior do que o da cruz, para cada um de nós. Jesus foi representado profeticamente pelo sacrifício de outras pessoas. Sacrifício significa comunhão de quem o faz com Deus. Sacrifício significa homenagem, gratidão, expiação. Percebemos isso já nos sacrifícios oferecidos por Caim e Abel, lá no início. O sacrifício sincero agradou a Deus. O sacrifício insincero foi rejeitado por Ele. Salmo 51, versículo 17, nós lemos esse salmo no início. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é o melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Jesus honrou com obediência e ofereceu a sua vida como um sacrifício perfeito. Prova disso, Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Abraão, Deus testou a sinceridade e a fidelidade de Abraão, pedindo que ele sacrificasse em holocausto seu filho Isaque, que Abraão amava, e Deus havia entregado esse filho a ele, para cumprir uma promessa dele para ele. Será que isso significa que Isaque deveria ser morto e queimado no fogo? Quando Deus pediu ele para Abraão, eu quero dizer que foi exatamente isso que Deus pediu para Abraão. Em outras palavras, Abraão, pega o seu filho, que é a herança que eu te dei, que você ama com toda a força do seu coração, leva ele para o monte, deita ele sobre o altar, mata ele, sacrifica ele, mata, e depois põe fogo. Foi isso que Deus falou com Abraão. Vamos ver se você me ama, Abraão. Abraão não consultou ninguém, nem mesmo a sua própria esposa Sara, que havia dado à luz a Isaque. Mas pela fé, foi para o Monte Moriá com seu filho Isaque. E a palavra do Senhor diz assim: porque considerou
que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Hebreus 11, 19. Abraão tinha tanta fé que ele disse: eu vou, eu e o menino vamos sacrificar, pode esperar aí que eu e ele voltamos. Ele ia matar, ele ia pôr fogo no menino por amor a Deus, mas a fé dele era tanta, sabia que do pó Deus levantaria o Isaac de novo e ele desceria com ele para encontrar com os servos dele. Mas por amor a Deus ele mataria o filho e queimaria o corpo dele. Por que você está falando isso, pastor? Porque foi o tipo mais intrínseco, mais profundo que apontava o sacrifício de Jesus no Calvário. O sangue de Isaac não precisou correr em Moriá, porque Deus falou para Abraão: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Através de Isaac, um carneiro teve que morrer no lugar. A atitude de Abraão revela o seu caráter, revela o seu coração. Agora eu te faço uma pergunta que você já ouviu também. Se eu e você estivéssemos no lugar daquele homem, como agiríamos? Hoje, agora. Sacrifício legítimo não é uma cerimônia superficial. Não é algo figurativo, que não custa nada. Do mesmo modo, Isaac, que se deitou para ser sacrificado, é uma representação simbólica de Jesus, que voluntariamente derramou seu sangue no Calvário por nós. Isaías viu isso profeticamente. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meditar sobre o sacrifício de Jesus vai nos mostrar claramente o profundo significado da nossa salvação e vai nos conduzir à adoração. Sabe por que nós adoramos pouco? Porque nós pensamos pouco em Jesus. Sabe por que nós temos vergonha de Jesus? Porque nós não avaliamos tanto o sacrifício dele. Sabe por que nós preferimos fazer o que nós queremos e não o que Deus quer? Porque nós não sabemos avaliar o sacrifício de Jesus. Mas essa noite tudo está sendo colocado no seu lugar. O objetivo de Deus é nos conduzir à vida, queridos. Mas através de quê? Do sacrifício de Jesus. Antes da saída de Israel do Egito, Deus ordenou aos hebreus que aspergissem sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula nos umbrais da porta. Deveria ser um macho de 1 ano de idade e não podia ter mancha nenhuma. Todos os umbrais e as portas deveriam ser aspergidas pelo sangue. Olha o que a palavra diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Também esse é um tipo de profético de Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu no Calvário por nós. Tudo bem, agora vamos falar da cruz. Hoje em dia usa-se com orgulho uma cruzinha delicada, se possível de ouro, como um enfeite, um adorno no pescoço. Quem faz, usa com alegria.
Mas se debaixo dessa cruzinha, de ouro, de prata, às vezes bem trabalhada, batesse um coração em que Jesus habita, essa cruzinha não seria um adorno, mas ela seria motivo de glória na vida da pessoa, através do sacrifício de Jesus. Em certos lugares, cruzes são moldadas e usadas como decoração. Mas quem lembra atualmente que esse símbolo foi instrumento de tortura e execução? Só os piores criminosos condenados à morte eram dependurados ou pregados em uma cruz, como alerta àquela população de sinal de rejeição pelo ato ou pela vida da pessoa. Também lembra a crueldade do homem. Eu quero dizer uma coisa. Gálatas 3, versículo 13 diz assim: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Em Deuteronômio 21, 23 diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A cruz é símbolo de maldição? Sim. É o que diz a Bíblia Sagrada. Mas devemos observar o texto de Gálatas, pois a cruz é também um símbolo de salvação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gravemos isso profundamente no nosso coração essa noite, irmãos. Jesus levou voluntariamente sobre si a maldição dos nossos pecados, que deveria cair sobre nós. Lá onde nós deveríamos estar dependurados, Jesus esteve no nosso lugar, pagando o preço para a nossa salvação. Assim nós somos libertos, curados, restaurados. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, nós lemos as seguintes palavras: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. Mas Jesus não fez apenas simbolicamente, Ele fez literal. Ele fez por todas as pessoas, para cada um tivesse que se prostrar e reconhecer esse sacrifício, para que ninguém viesse a se perder, a se desviar da salvação. Só se desvia dessa salvação quem rejeita esse sacrifício. Jesus teve de fazer esse sacrifício porque todos os outros incontáveis sacrifícios de animais não valiam mais para Deus. Porque a maldade no coração do homem se corrompeu demais. E já que a expiação da nossa culpa exigia um preço tão elevado, nós nunca conseguiríamos levar o pecado suficientemente a sério e realmente entender que nós temos que odiá-lo e evitá-lo, porque foi motivo de maldição para Jesus. Jesus, com seu sacrifício, naquele madeiro maldito, cumpriu o que havia prometido: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia, irmão. Estamos dispostos ao sacrifício? Jesus se ofereceu voluntariamente a esse sacrifício. Ele não vacilou, seguiu o seu caminho, firmemente decidido. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto,
orando e dizendo: meu Pai, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus espera os seus seguidores na mesma disposição desse sacrifício. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Tão longe pode ir a exigência de Jesus a você ou a mim, ao pedir isso. Mas só Ele sabe exigir o que é concreto para a nossa vida. Meu irmão, dar a vida pelo seu irmão, por amor a Jesus, é orar por ele. Sabemos que existem pessoas em prisões, sob a ameaça de morte, simplesmente porque eles não deletam os outros irmãos. Deletar é contar o que o outro também está fazendo. Eles morrem para deixar o outro irmão na fé continuar fazendo a obra de Deus. Quão genuíno é o nosso amor a Jesus? Quão original é o nosso amor a Jesus essa noite? Quão original é o nosso amor ao nosso irmão? Recentemente eu li na internet um relato sobre cristãos chineses. Eu quero ler para você. O devotamento e o espírito de sacrifício dos servos de Deus na China é muito impressionante. O que pode parecer chocante aos ouvidos ocidentais, ou seja, aos nossos, a disposição de sofrer por Jesus, de ir à prisão, de eventualmente deixar a vida, em muitos grupos de igrejas caseiras é mais uma honra e uma distinção do que vergonha e humilhação. Mas esses cristãos não devem de forma alguma ser vistos como fanáticos, extremistas ou imaturos. Pelo contrário, poder-se-ia dizer que eles apresentam um caráter simples, humilde, manso, espiritual e muito maduro. Eles falam de si mesmos o mínimo possível, para não tomarem de alguma forma a honra que só pertence a Deus. Falando mais das grandes obras de Deus, do seu nome e louvando o seu feito. E nós, cristãos ocidentais, como demonstramos a nossa fé? Não deveríamos tomar esses cristãos chineses como exemplo? Eles deveriam ter a oportunidade de evangelizar no Ocidente, ou seja, no nosso lugar. Não estamos praticando um cristianismo insípido, descompromissado, acomodado, que busca prosperidade, um cristianismo que perdeu a sua força de convicção. No centro não está mais o sacrifício e a entrega de Jesus, mas sim o nosso próprio bem-estar. Pensamos que antes de nos dedicar ao Senhor de maneira completa, precisamos ter nossas necessidades materiais atendidas. Logicamente não gostamos de ouvir que não somos bons ofertantes. Damos nossas ofertas de nossas sobras para aquele projeto e chamamos isso de sacrifício. O Evangelho é adaptado à nossa filosofia de vida liberal. Deus deve se adaptar a nós e ficar satisfeito conosco. Pregadores e pastores não devem nos importunar com as exigências bíblicas ultrapassadas e fora de moda. Quem se firma fielmente na palavra de Deus é considerado excêntrico, fanático, bobo, ultrapassado, os Bíblia. Assim a cruz passou a ser novamente um escândalo e um tropeço que atrapalha o nosso sossego. E pior, nas tendências da vida moderna, nem notamos que estamos nos afastando do centro da vontade de Deus, tornando-nos inimigos da cruz.
Com isso, Satanás consegue alcançar o que sempre quis: a negação do sacrifício no Calvário. Esse texto está falando de mim, de você, querido. Eu quero ver sábado os que realmente fazem valer o sacrifício de Jesus. Não só sábado, mas domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós tivemos o exemplo de uma menina de 13 anos que faz a obra de Deus, fazia a obra de Deus, e ela diz: eu sou uma menina normal, eu estudo, brinco, faço as coisas que eu gosto, mas eu me dedico 24 horas para Jesus. Eu tenho que fazer agora, porque quando eu resolver fazer, pode não dar mais tempo. Você está esperando o jovem ficar bem, velhinho? Para o corpo ficar surrado e você dizer assim: eu não dou conta porque o meu corpo não me ajuda. E quando eu sou jovem, eu quero é mostrar. Eu quero é fazer a minha vontade e não a de Deus. O que tem isso? O que tem aquilo? Jesus vai saber me entender. Estamos nos afastando cada dia mais daquilo que nós vimos aqui. A cruz não significa nada para nós a não ser um adorno no pescoço. O primeiro Adão trouxe o pecado e a perdição ao mundo. O último Adão nos trouxe com sua morte a libertação do poder do pecado e da morte. Ele sabia, por isso morreu com as palavras vitoriosas na sua boca: está consumado. Está pago. Esse povo está livre. Satanás acabou a prisão. Eu agora comprei com meu sangue. Esse mesmo sangue que tipifica quando nós vamos ceiar agora mesmo. Com meu sangue eu comprei a vida desse povo que está ali sentado, que está ali me cuspindo, que está ali rindo de mim. Eles agora são livres. E nós fazemos como muitos escravos na época do Brasil, de escravidão. Os escravos tinham a carta de alforria na mão e diziam para o dono: não, eu vou continuar te servindo. Nós dizemos assim para Satanás quando nós falamos para Jesus: esse sacrifício não vale para mim, eu prefiro continuar vivendo a minha vida do meu jeito e não do seu jeito. Eu prefiro continuar fazendo a minha vontade. Eu prefiro continuar fazendo o que eu acho que é certo, porque não tem nada a ver. Porque esse sacrifício de Jesus para mim não tem validade, a não ser acima de 80 anos. Porque aí sim vai ter validade para a minha vida, porque aí eu vou estar morrendo, aí eu preciso saber que eu vou ser salvo. Enquanto isso, deixa eu pecar, Jesus. Deixa eu fazer coisas que não glorificam o teu nome, enquanto outros fazem. Deixa os bobos fazer, deixa eles perder tempo com Jesus, deixa eles perder tempo de orar e abençoar a cidade, deixa eles perder tempo de fazer as coisas para Deus, porque no meu dia ninguém vai me dar ordens, porque eu vou fazer o que eu quiser. Jesus fez tudo o que Deus exigia. Ele pagou o preço por mim e por você.
calado. E o poder da morte dele foi tão grande que houve um terremoto. E o véu de separação foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos mais de homens vestidos com túnicas, com toda aquela paramentália toda para chegar diante de Deus. Para nós podemos chegar diante de Deus através do sacrifício de Jesus. Podemos entrar no Santo dos Santos, porque Jesus disse isso: venha até mim. E nós preferimos dar as costas para Jesus. Eu vou fazer isso, Jesus, fica daí com o seu sacrifício. A vitória de Jesus no Calvário cancelou até o poder da morte, querido. Por mim, por você, para garantir que um dia nós vamos ressuscitar. Porque caso contrário, nós íamos ser condenados. Nós ressuscitaríamos sim, mas para condenação. Não teríamos nosso corpo glorificado, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. Hoje nós temos a certeza de que ressuscitaremos para vivermos eternamente na glória do lado dele. Só aceitando e recebendo pessoalmente o sacrifício dele é possível viver uma vida cristã de alegria e vitória. Jesus é o início e o fim. E continua sendo o centro da nossa salvação. Ele continuamente intercede por nós. E por Ele, só por Ele, nós recebemos a propiciação pelos nossos pecados. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, de uma vez por todas. Todos os que buscam refúgio no sacrifício perfeito de Jesus, tornam-se justos pelo seu sangue, e passam a fazer parte do seu reino. Nessa posição devemos permanecer, mas também buscar a nossa santificação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, nos exorta, com muita insistência: por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que nós temos feito tem glorificado a Jesus? Nós não podemos mentir ao Espírito Santo. Ele está aqui, amém? Fica de pé, querido. Você vai deixar que os chineses venham pregar no Brasil? Vai ser preciso chinês vir para o Brasil? Vai ser preciso nós ligarmos para o irmão Yun, o homem do céu, e dizer para ele: pelo amor de Deus, vem para Santo Antônio do Monte para pregar aqui. Porque o sacrifício da cruz para você vale mais do que para mim. Feche seus olhos. Eu quero que você visualize o que você vai fazer e que não glorifique o nome do Pai. O Espírito Santo está marcando isso no seu coração agora.
aquilo que você tinha preparado para fazer. Santo é o Senhor para te purificar. E agora eu chamo a existência a evidência do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Vamos fazer a obra, a tempo e a fora de tempo. O nosso sacrifício não vai ser nem de perto o sacrifício de Jesus por nós. Mas vamos fazer a nossa parte a partir de hoje, porque amanhã pode não dar mais tempo. E como nós vamos chegar diante de Deus? O que vai estar em nossas mãos? Às vezes nós ficamos preocupados demais com o que o nosso irmão pensa, deixa de pensar de nós. Mas eu quero que você, a partir de hoje, comece a se preocupar do que Jesus pensa de você. Às vezes ficamos preocupados do que o irmão vai pensar quando nós começarmos a fazer algo. A partir de hoje eu quero que você pense o que Jesus vai pensar quando você começar a fazer algo para Ele. Mas eu já faço, pastor, faça mais. Porque nós estamos devendo a Jesus. Por mais que fizermos, não é o suficiente. Por mais que glorificarmos, não é o suficiente. Por mais que nos dobrarmos, não é o suficiente. Jesus quer tudo de nós. Porque Ele quer transformar tudo em nós. Para que tudo em nós glorifique o nome do Senhor. E exalte o nome do nosso Deus. Que Deus, a partir de hoje, seja exaltado e glorificado na sua vida, através da sua vida. Nesse momento agora, nós vamos estar ceando. Hoje você vai com certeza compreender com mais veemência, com mais propriedade, as palavras de Jesus quando Ele disse que entregaria o corpo e o sangue no nosso lugar. A partir de hoje nós somos arautos de Deus, amém? Meus irmãos, problemas vão surgir, dificuldades vão acontecer, desânimos vão sobrevir sobre nós. Mas eu quero que você se lembre do sacrifício de Jesus. E que esse sacrifício faça valer na sua vida. E que nesse momento de dificuldade, de angústia, de dor, de tristeza, você comece a se levantar e dizer: eu caí sim, mas Deus me levanta. E Deus me levanta para a glória e o louvor do nome dEle. Até hoje, querido, até esse momento, Deus pode passar uma borracha. E eu acho tremendo que a palavra dele diz que aquilo que nós fizemos pedindo perdão, Ele nos perdoa e não se lembra mais. Isso tudo pelo sacrifício dele. Se você estava afastado, se você não estava na igreja, mas não estava com a vida assim, lá grandes coisas. Independente do que tenha acontecido com você até esse momento agora, são 9h25.
Deus pode passar uma borracha de 9,24 para trás. É vida nova, querido, através do sacrifício de Jesus na cruz. Foi para isso que Jesus morreu, para que nós andássemos em novidade de vida. E não negássemos o nome dele, e não negássemos o sacrifício dando as costas para a cruz. Você está avisado. A partir de hoje, Deus requer uma nova vida sua. Não é para amanhã, não é para domingo que vem, não é para o mês que vem, é para agora. Pastor, amanhã eu tinha preparado uma coisa, eu não sei se Deus ia gostar ou não. Não faça, querido. Porque Deus quer te levantar como santo aqui essa noite. Abre mão. Jesus falou, você quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Abre mão das suas vontades, dos seus gostos, e deixa a minha vontade, os meus gostos, os meus prazeres para a sua vida acontecerem. Todos nós essa noite precisamos refazer a nossa aliança com Deus. Aliança de santidade, de compromisso com a obra dele, com a palavra dele, e não de envergonhar o nome dele, ou sequer não fazer nada pelo nome dele. Tudo em nós deve glorificar o nome do Senhor. La manashere cantele manas. Rebana, rebashi, remanas. Jesus, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, 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 e nós pecadores. E nós reconhecemos, Senhor, que temos andado falhando com o Senhor. Que não temos feito, Senhor, a nossa parte. Nos alegramos, Senhor, quando ouvimos dizer que em 2020 o Brasil terá 50% de evangélicos. Mas qual é a nossa parcela para isso? Se estivéssemos fazendo alguma coisa, Senhor, que realmente valesse o sacrifício do Senhor, não ia ser 2020. Já era para ter acontecido. Porque 12 geraram milhões. E nós? Jesus, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados até esse momento, Senhor. Com o nosso coração realmente compungido, contrito, reconhecendo que nós erramos, que nós falhamos, e estamos aqui, Senhor, essa noite para pedir perdão pelo Senhor, para o Senhor, para avaliarmos novamente o sacrifício do Senhor ali naquela cruz, e realmente reconhecermos que foi por nós. Pai querido, e nós queremos uma mudança literal de vida, Senhor, essa noite. Queremos ser conhecidos como aqueles que falam, e tudo que falam a respeito de Deus se cumpre. Queremos ser reconhecidos a partir dessa noite, Pai querido, não como vergonhosos de Jesus, mas como faladores de Jesus, da palavra de Jesus, do amor de Jesus. Que a vergonha, Senhor, não exista mais na nossa vida. Que nós sejamos arautos do Senhor a partir de hoje. Sabemos, ó Deus, que o inimigo, Senhor, ele está preparando, Senhor, uma armadilha para nós ali de fora.
que Ele está, Senhor, furioso essa noite por estarmos sabendo um pouco mais acerca do sacrifício do Senhor e querendo uma nova vida. Senhor, então, Senhor, que cubra-nos com o Teu sangue. Faça valer, Senhor, a guarda do Senhor na nossa vida. Porque nada pode nos parar a partir de hoje, Senhor. Porque ao amanhecer, ao final da manhã, no início da tarde, no final da tarde, no início da noite, nós sempre iremos nos lembrar do sacrifício do Senhor. E quando o inimigo tentar nos levar a fazer algo que não glorifica o nome do Senhor, Pai querido, nós vamos no mesmo instante parar e dizer: hoje não. Porque hoje eu decidi me santificar. Porque hoje eu decidi fazer a vontade de Deus e não a minha. Porque hoje eu decidi glorificar o nome de Deus na minha vida e não o meu próprio nome. Você não precisa de aplausos, querido. Mas Jesus, através da sua vida, sim. Não que Ele precise, mas que Ele merece toda honra, toda glória e toda exaltação. Senhor, receba a nossa vida. E nesse momento, Senhor, encha-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Faça fluir o Espírito do Senhor nesse lugar. Transborda, Senhor, essa noite o Espírito do Senhor em nós, para que nós possamos sair desse lugar cheios da certeza de que a nossa vida essa noite tomou um outro rumo, mas um rumo para a glória e o louvor do Teu nome, um rumo para o louvor, ó Deus querido, da Tua santa palavra através de nós. Em nome de Jesus, se o meu irmão não fizer a parte dele, eu vou fazer a minha, porque a minha vida é que vale, Senhor, diante do Senhor, no momento do grande dia. Eu não vou poder falar pelo meu irmão, nem para ele. Eu vou falar por mim, pelo que eu fiz. E pelo que eu vou ter nas minhas mãos. Pai querido, uma menina de 13 anos alcançou mais de 100 vidas, levando elas ao batismo. É uma vergonha para nós, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus querido, ultrapassar essa marca. Porque a partir de hoje, nós tomamos uma posição e refazemos pacto de santidade com o Senhor. Refazemos a nossa aliança de compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.